Olha, gente, de volta para a Expressão aqui na nossa Peripê TV. Entrevista hoje com duas figuras realmente fantásticas da nossa arte, nossa cultura, nossa história. Pedro De Brito, tem que ser o De Brito, De Brito, que é tio dos maiores nomes das artes plásticas. A gente pode dizer sergipano, né? Porque, como ele diz, Aracaju era meu amor. Sergipe, né? Era meu lar. Era meu lar, meu amor. E ele recebeu o título Cidadão aracajuano. Aracajuano. E Zé Lima, lançamento dia 10, lá no Palácio Museu, um trabalho fantástico, imperdível. E meu querido Anselmo, que até que fim, depois de 3, 4 tentativas de trazê-lo aqui ao programa, a gente conseguiu, para falarmos de Poemário Boêmio. 42... Tem esse tempo todo, meu filho? 42... Esse é só do primeiro livro. 42 anos de poesia, Poemário Boêmio. Antes de começar a conversar com vocês sobre o Poemário Boêmio, eu vou pedir a você para ler para aquela câmera ali, por favor. Seja feita a vontade do amor. Eu abri assim, é a sua cara. Com essa câmera aqui? É. Pois não. Seja feita a vontade do amor. Este sentimento meio louco, sem hora, sem dia, sem documento, só sentimento. Do amor fica para a vida esta sua incoerência que anima, esta hemorragia sem corte, este sonho sem sono nem noite. Que fique do amor para os homens o seu apreço pela falta de preconceito, pela falta de discriminação. Que fique para o mundo do amor esta entrega total, sem espera do retorno. Rapaz, o menino é bom. O menino é bom. Vou contar uma história para o senhor, viu? Pedro De Brito. Quando Ismar Barreto fez Viver Aracaju, tem um trecho da música, ele diz assim: à noite eu vou lá no Fãs tomar chopinho com o Pascoal. Podia ser Pascoal, podia ser Anselmo. Porque estávamos sempre juntos. Juntos, né? Ali eu digo sempre que era a extensão do nosso lar. É verdade. E coincidentemente, Pascoal, naquela época eu era jornalista e era assessor da Federação do Comércio e estudante de Direito. E a Federação do Comércio ficava no Aviento Teixeira. Não, era só então descer. eu terminava o expediente, descia, o Fãs ficava no térreo e a boemia se encontrava e começava à noite. Eu digo sempre, ali não precisava, bastava tirar uma tirolesa. Se ninguém tirolesa, não precisa mesmo direto pro Fãs. Não, era mais seguro o elevador. Era elevador mesmo. 42 anos de poesia. Do primeiro livro, Pascoal. É interessante porque neste livro, 42 anos, que é um marco, quando eu publiquei em 1981 A Propósito da Palavra. Sim. Que foi o primeiro livro solo, digamos assim. Porque antes tinha na Subsecretaria de Cultura à época, teve um livro, uma coletânea de novos poetas. Isso em 70... Acho que foi na época da Fundesc. 77, era Fernando 78, Lins. Nessa época. Uhum. Então eu já tinha participado. Luiz Eduardo Costa. Luiz Eduardo Costa. Mas, na verdade, eu escrevo poesia desde 1973, por aí. Então, se fosse contar, seria muito mais tempo. Então, mas eu quis deixar o marco, que é o marco onde a gente pode, historicamente, procurar e encontrar. Então, a publicação de A Propósito da Palavra, a partir de 81, mas neste livro eu consegui resgatar poemas da década de 70. Então aí tem poemas que eu escrevi ainda na Escola Técnica Federal, quando eu estudei lá. Tem poemas que eu escrevi no Fãs. É isso que eu ia perguntar. Na mesa do bar. Na mesa do bar é um excelente escritório para poesia, não é não? Inclusive, esse livro tem uma coisa que eu acho... Foi uma jogada que surgiu de repente. Tem os originais de alguns poemas. Então eu tenho um poema que escrevi em aeroporto no tempo ainda da Transbrasil. Então tem um papel da Transbrasil que eu fiz um poema, consegui resgatar isso e está no livro
Você guardou tudo isso? Guardado, tudo em pastas organizadas por ano e tal. Você é um cara disciplinado na poesia? O poeta geralmente é bem desorganizado. Mas que eu perguntei, mas você é um poeta... Mas eu sempre fui ligado nessa coisa da história. Então, é preciso guardar os poemas por ano para poder saber qual é a história daquele poema. Ele é um raro poeta disciplinado. Eu tenho poemas aí, muitos escritos, da Atalaia Nova. Outro grande reduto. Da Atalaia Nova. Ainda quando eu tinha o Colher de Pau, que foi um restaurante que surgiu para encontrar Ismar Barreto, você lembro. E outros amigos que iam lá fazer música e declamar poesia, né? O Colher de Pau não demorou muito tempo, porque a frequência era tudo vagabundo. Não, o Colher de Pau foi uma experiência assim, de verão. Vagabundo no bom sentido. Não, de verão. A gente ia para lá para tocar violão. Tocar violão, falar de poesia, de arte, né? De arte era. Então, o Colher de Pau foi uma experiência que surgiu num verão. Né? Era. E logo depois eu fui aprovado no concurso de juiz, fui para Canidé e não tinha sentido manter um bar. Não tinha como levar o Colher de Pau para Canidé. Não tinha como levar o Colher de Pau. Você levantou uma coisa muito interessante. A Atalaia Nova era reduto de veraneio. E bem discreto, porque o acesso era difícil, você só ia de barco. Exatamente, não tinha outra forma, não tinha ponte, não tinha nada. E eu dizia sempre, essa travessia de barco, que não era tão longe, né? Porque demorava... Meia hora, mais ou menos, quando era de Tototó. Mas você ia para um lugar muito mais distante do que você imaginava, porque quando você chegava lá, você tinha uma comunidade ali, vivia uma comunidade mesmo. Era uma comunidade de pescadores, né? Mas que no verão tinham os veranistas. Né? E veranistas importantes, porque eu lembro que lá naquela época tinha desembargadores que veraneavam, procuradores de justiça, comerciantes, etc. Tal, músicos, e que se misturavam com a comunidade de pescadores. Atores, teatro. Era um ambiente extremamente poético. Por isso que eu produzi muita poesia nessa época na Atalaia Nova, porque só você olhar Aracaju, do outro lado do rio, numa perspectiva inversa, né? Aliás, o melhor pôr do sol de Aracaju... Isso que eu ia falar, não tem pôr do sol mais bonito. O melhor pôr do sol de Aracaju fica na Atalaia Nova, você olhando para a cidade de Aracaju, né? E era lúdico, porque não tinha calçamento, era areia, era grama, era praia, rio, tudo junto, né? E todo mundo ali numa espécie de comunidade dos anos 60. Mas era isso, mas era assim mesmo. E era uma misturada. Eu assim, morei 2 anos lá. É uma coisa assim, era meio hippie e meio socialite. Era uma coisa uma mistureba muito legal. Era verdade. Na época que eu morei lá, já no último ano que eu morei, resolveram calçar a rua que eu morava. Chegaram lá, os caras para não vai calçar não. Tinha muito protesto. Não, senhor. Não é calçar isso aqui. Se asfaltarem de lá para cá, né? Porque aqui é de barco, mas tem um caminho que você via para Santa Amaro. Tá? Se começa a asfaltar, vai acabar com isso aqui, porque vai chegar gente que não tem nada a ver com a gente. Aí acabou. Hoje então, não tem. E aí acabou. Tá vendo? Aí, às vezes seguraram lá o calçamento até o céu. Não, ficou um tempo ainda. Assim, Foi. Agora uma coisa desse... Mas vamos voltando para o Poemário Boêmio. O Poemário Boêmio, aliás, esse título foi até uma sugestão da minha editora, né? Que é a Lúcia. A Lúcia disse assim, tem que ser algo diferente. E a gente ficou pensando em poemário como se fosse não apenas uma coletânea, mas como quase que uma oração, como um rosário de poemas, algo que ficasse tudo interligado. Então, o grande trabalho que a gente teve fazer um livro desse tamanho, com toda essa preocupação, foi fazer ele cronologicamente. Então, as pessoas acompanham a poesia cronologicamente. Né? Começa dos poemas que não têm data, porque esses são antes de 1977 e tal, e depois ele vai e segue o caminho. E nesse livro eu consegui também colocar, tanto a propósito da palavra, que foi o primeiro livro, que é um livro bem fininho, com poucos poemas, sim, e coloquei também o último livro antes desse, que é Quando Andamos Noites Azuis, que é de 2000, né?
Você esteve aqui no programa. Exato, que já tem 23 anos. Pois é. Já tem 23 anos. Que o programa tem 23 anos. Não, você está confundindo com minha filha, quando veio com a música que ela fez, Quando Andamos Noites Azuis, em homenagem a esse livro. Que livro, exatamente, né? Isso foi. Então, essa coisa assim que ficou. E a poesia é um registro, na verdade, se você pensar, é sociológico também e antropológico. Porque a poesia acompanha exatamente todo esse processo de evolução da sociedade, na linguagem, na figura da própria linguagem que você coloca. Será que seria errado se dissesse a dialética da poesia? Não. Eu acho que a poesia... Será que é isso? Eu acho que a dialética está dentro da poesia também. Também, né? Porque quando você... quando alguém rima, por exemplo, amor e dor, tem algo mais dialético do que isso? É verdade. Né? Rimar amor e dor é uma coisa louca, se você pensar. Como é que amor pode rimar com dor? Só a dialética para explicar isso. Ismar dizia que todo poeta tem que sofrer. Você concorda com isso? Olha, Vinícius também dizia isso, né? Mas eu acho que isso é uma figura de linguagem. Porque o poeta é um fingidor, né, como diz Pessoa, que finge tanto que é dor, a dor que realmente ele existe, mas não é tanto assim. Né? Então, na verdade... A dor que a gente sente, que a gente deve dizer. Exatamente. Agora, o poeta tem uma coisa que é importante. Porque o poeta é capaz de passar pelo pior calvário do seu momento enquanto pessoa humana, fazendo disso arte. Enquanto algumas pessoas se deprimem, o poeta é capaz de sublimar, evitar a depressão falando da sua própria dor. Maravilha. Então, isso é importante. Eu vou pedir licença para você um instantinho, vou mostrar mais um pouco a imagem da exposição Mulher, Terra e Origem, lá na Galeria J. Inácio, fica na Biblioteca Pública Epifânio Dória. Depois a gente volta para cá para a gente conversar mais um pouquinho. Okay. Vamos conferir. Olha aí que maravilha a exposição. Vocês vão lá visitar a exposição, está muito bonita. Para encerrar o programa, eu vou ler para você aqui um poema seu. Vou ter essa ousadia de ler um poema seu. Diz assim, Insone. Gosto muito dele. Gosta? Gosto. Já acertei, né? Vai lá. Num dia de sol, mulher, nua e linda, galopava cosséis em busca de prazer. E eu, só, em meu sonho, sem poder ser seu. Ai, que coisa bonita. Anselmo, obrigado por ter vindo. Obrigado. Só deixar um recado. Quem não adquiriu no lançamento, não foi, está em todas as livrarias da As boas casas do ramo. As boas casas do ramo. Posso lhe pedir um favor? Inclusive no nosso... Lá no Sebo Chique. No Sebo Chique. Do Sebo Chique. Foi aquele telefonema? É do Sebo Chique. Era do Sebo Chique.
Pode lhe pedir um favor? Claro. Eu tenho um amigo meu aqui, que é produtor do programa, ele não é só produtor, ele ajuda a gente aqui no programa. Todo escritor que vem aqui, eu peço um livro para ele, porque ele está montando uma biblioteca na casa dele. Então eu vou pedir para você doar aqui para o meu amigo Tiago. Eu já dei a ele. Ah, já deu? Já. Mas, Thiago, você já Autografado. antecipou, olha. Autografado. Cheguei primeiro que você dessa Então tá certo. Ele foi mais rápido. Então tá certo. Então tá certo. Não adianta eu pedir mais. Tudo bem. Gente, Mas eu obrigado. vou deixar esse que você pode oferecer a quem você quiser. Então, meu bem, eu vou oferecer aqui o meu convidado especial. Então eu de vou- hoje. vou ter Aí, que por favor, autografar, você faz a autografar pro dedicatória Pedro. para ele, certo? Pronto. E me permita fazer um agradecimento especial por estar divulgando esse trabalho aqui. É muito importante porque a gente tem buscado realmente alcançar a expressão da intelectualidade, da cultura, trazendo as informações de José Lima, que adorava a poesia, inclusive, tinha sonetos que estão no site, que era fã de Humberto de Campos. Eu estava falando do amor, muito obrigado. Eu estava me lembrando, inclusive, do soneto retrospecto, e se o assunto é boemia, que começa mais ou menos assim, 26 anos, 30 amores, 30 vezes a alma de sonho fatigada, e por aí vai. Que era bem da arte, né, dele. Muito obrigado. E muito Gente, obrigado por ter vindo. Uma honra muito grande recebê-los aqui, como eu falei. E para encerrar o programa de hoje, o Sax, de Davidson Group. Lembrando que sexta-feira a gente está de volta, às 8 da noite. A reprise no domingo, 11h30. Cultura é o que a gente faz.